Então, iniciando a nossa leitura, vamos ler Atos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 12, que diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Mestres do quê? Mestres da Torá, né? E profetas de Deus. Barnabé era um deles, Simeão, por sobrenome Níger, que quer dizer negro, né? Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o tetrarca e Saulo. Quem é Saulo aqui? É Shaul, né? Ou Paulo, que tinha dois nomes, né? Tanto o nome hebraico, Saulo, Shaul, como o nome de nação gentia. No caso aqui, ele tinha nacionalidade também romana. Aí ele era dado como Paulo, né? Isso era muito comum, né? Nós já vimos isso antes. Isso era muito comum nesta época, né? Em Jerusalém, Jerusalém, era muito comum que judeus tivessem tanto nome judaico quanto nome gentílico, podia ser grego, romano, né? De uma outra nacionalidade também, tá? Haviam judeus também que nasciam, né? Em outros lugares. Verso 2. E servindo eles ao Senhor, então todos aqui serviam ao Senhor, né? Esses que foram citados, e jejuando, então eles também jejuavam, oravam, estavam também em comunhão, servindo ao Eterno. Disse o Espírito de Deus, né? Que Espírito Santo, né? É Espírito de Deus, tá? Lá na Septuaginta, nós já vimos, né? Que os judeus, para não profanar o nome de Deus, aonde tinha o tetragrama, eles colocavam celestial, santo, né? Céus, e colocando nomes assim. Então, aqui nós vemos, né? Ao mesmo jeito, na Brit Hadashah acontecendo também, né? Para respeitar o nome de Deus. E se bem que já não sabia mais como, né? Já não se sabe mais os judeus, né? Como se pronuncia o tetragrama. Né? Então, nós falamos Espírito Santo, mas sabendo, né, que Espírito Santo, Espírito Céu, Espírito Celestial é o Espírito de Deus. Separai-me agora, né? Isso o Espírito Santo falando, né? Deus falando, né? Separai-me agora Barnabé e Saulo, né? O apóstolo Paulo e Barnabé, para a obra a que os tenho chamado, né? Nós sabemos que o chamado do apóstolo Paulo era para os gentios também, né? Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram, né? Então, ali, imporam as mãos sobre eles, tanto Shaul, Paulo, né, como Barnabé, e os despediram para o chamado, ao qual o Espírito Santo havia enviado a eles, né? Então, você vê que a imposição de mãos sempre nos remete ao Espírito Santo. Até então, era batismo, né, do Espírito Santo. Só que Shaul, Paulo, já tinha sido batizado, né? Quando ele encontrou com Yeshua falou com ele ficou cego durante alguns dias. Depois daquilo, as escamas saíram e ele foi batizado, né? E foi imposto a mão sobre ele. Agora, novamente, essa imposição aqui está mostrando não um batismo, mas está mostrando que eles estavam sendo consagrados ao ministério, a uma obra, sendo enviado pelo próprio Espírito Santo, né? Para esse ministério, para essa obra. Então, Paulo aqui vai fazer, nesse capítulo 13, a primeira das 4 viagens que ele fará ainda. E essa viagem nós vamos ver agora. Verso 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, né, foi o Espírito Santo que os enviou, tanto Shaul, Paulo, como Barnabé. Então, eles desceram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Paulo, Barnabé, aonde chegavam, nós vamos ver isso muitas vezes na palavra,
Eles primeiro iam aonde? Embora o ministério deles também era mais para os gentios, mas eles também primeiro iam aos judeus. Porque assim Yeshua, Jesus, ensinou primeiro aos judeus e depois aos confins da terra. Primeiro aos judeus, israelitas, e depois aos gentios, aos não-judeus. E assim, eles, como discípulos, né, imitadores de Yeshua, Jesus, eles iam primeiro nas sinagogas judaicas. Claro, né? Sinagoga só pode ser judaica. E tinham também João Marcos, né? Como auxiliar. Esse João Marcos é o mesmo dado pelos estudiosos daquele Marcos, né? Que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Então, ele era auxiliar aqui, tanto de Barnabé quanto de Saulo, né? O apóstolo Paulo. Então, você vê, né, Paulo primeiro indo aos judeus em suas sinagogas, e isso nós vamos ver aqui no livro de Atos, acontecendo só no livro de Atos. 10 vezes ocorre isso em Atos, né, do Paulo primeiro ir na sinagoga dos judeus, para depois ir pregar também aos gentios. Né? Que maravilha, como a igreja, né? Como os discípulos de Yeshua têm que imitar isso. Primeiro aos judeus israelitas, depois, né, aos não-judeus. Verso 6. Havendo atravessado toda a ilha onde eles estavam até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, né, que significa filho de Yeshua. E nós vamos ver que esse não era o nome dele, né? Ele deve ter colocado como um nome aí fictício, comercial. Porque o nome dele, nós vamos ver mais à frente, que é Elimas, né? Então ele era meio que um feiticeiro, um falso profeta. Fazia truques, né? Como se fosse mágica e se dizia profeta. Provavelmente se dizia profeta de Deus, de Yeshua. Mas você vai ver que não era bem assim. Logo agora nós vamos ver, né? Nos próximos versos. Então esse Bar-Jesus, né? Que era tipo um profeta falso, né? Mágico. E era judeu. O qual estava com procônsul, né? Que é governador de Chipre. Esse procônsul. Que é o Sérgio Paulo. Que era um homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, esse governador de Chipre queria ouvir a palavra de Deus, né? E chamou, então, Barnabé e Paulo e Saulo para ouvir a palavra de Deus, né? E aqui você vai ver algo acontecer que já aconteceu lá no capítulo 8, verso 9, com Pedro. Lembra que Pedro lá também tinha um certo mágico, né? Lá no capítulo 8, que Pedro foi pregar, e ele quis pagar para ter o Espírito Santo, como se fosse possível, né? E Pedro ainda fala para esse lá mágico, lá do capítulo 8, né? Que deu uma palavra de maldição para ele, que inclusive era a palavra de perdição e que ele se encontrava em laço de iniquidade, esse certo mágico Simão, lá do capítulo 8. Aqui, com o apóstolo Paulo, né, que tem um ministério mais voltado para os não-judeus, vai acontecer mais ou menos parecido, né? Também um certo feiticeiro mágico, né, vai tentar atrapalhar aqui, né, de alguma forma, que nós vamos estar vendo logo em seguida. E aqui está um procônsul lá, o governador de Chipre, querendo ouvir a palavra, mas no verso 8 diz, opunha-se-lhes Elimas, que era esse Bar-Jesus aí, né, ele ficava se opondo a tudo que Paulo falava. Então esse Elimas, o mágico, né, esse falso profeta, um feiticeiro, né, ele procurava sempre afastar da fé do que estava falando o apóstolo Paulo, né? E o que estava com ele, né? Barnabé. Ele sempre procurava afastar
o que eles estavam falando do procônsul, né? Desse governador de Chipre. Assim como o Simão lá, o mágico, né? Em Atos 8, 9. Então, verso 9. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha duas cidadania, mas ele era, assim, judeu, israelita, né? Ele era também fariseu, de família de fariseus, então ele cria na ressurreição, e da tribo ainda de Benjamim, né? Nós vamos ver até mais adiante, em outros capítulos também, ele reafirmando isso, né? Então ele estava cheio do Espírito Santo, né? Lembra que o próprio Espírito Santo, ele já tinha sido batizado no Espírito Santo, era cheio, sempre estava orando em comunhão com os outros apóstolos, os discípulos de Yeshua, e também ele estava sendo enviado pelo próprio Espírito Santo aqui, né? Ele estava aqui, onde ele estava agora, era enviado pelo próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo já tinha falado com Saulo, com Paulo, né? Provavelmente aqui na sua mente. Então, Paulo já sabia o que estava acontecendo. Saulo, né, já sabia que este Elimas, né, Bar Jesus, que se autodenominava Bar Jesus, era um feiticeiro, um falso profeta, ele já sabia, Paulo. E começou, então, Paulo a fixar nele os olhos. Então, sabe que a pessoa estar pregando, falando a palavra de Deus e da fé e ficar fixando uma pessoa somente? Então imagina, né, o Espírito já ardendo no apóstolo Paulo, já falando para ele, olha, que ele está tirando a fé, tudo que está falando para o procônsul, aquele ali, sussurra e tira tudo que está falando, né, do procônsul. Então Paulo, com o Espírito Santo fixando os olhos, então, nesse Elimas, esse feiticeiro, disse, né, que você já vê que a palavra de Paulo já é uma palavra vinda do Espírito Santo. Ó filho do diabo, Satanás, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ou seja, você é filho do diabo. Quando é que você vai parar, então, de perverter os retos caminhos do Senhor? Você não se cansa, não? Mais ou menos isso, né? Verso 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do próprio Senhor, e ficarás cego, feiticeiro, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, então ele ficava girando, né, com as mãos assim, provavelmente procurando, né, quem o guiasse pela mão, e ficava girando, ele estava completamente cego. No mesmo instante que o apóstolo Paulo falou essas palavras, ele já fica automaticamente cego, né? E o procônsul, então, ficou maravilhado, porque ele viu, né, que há um poder nesse homem, Shaul, nesse apóstolo Paulo que estava ali pregando, né? E ele viu que aquele que se dizia um profeta de Deus, um filho de Yeshua, na verdade era falso, né? E vendo então esse procônsul, né, o Sérgio Paulo, que era governador de Chipre, vendo o que estava acontecendo ali, ele acreditou no apóstolo Paulo, nas palavras, né, que o apóstolo Paulo estava ali pregando, estava falando. Que ele falava de quem? De Yeshua, do Evangelho, né? Então ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, né? A doutrina de Deus, a doutrina de Yeshua, né? Que maravilha, né, gente? Aqui você vê quão maravilhosos são aqueles que pregam a palavra de Deus e como Deus revela para estes, né, o inimigo de nossas almas, que é o diabo, né, que é Satanás. Não é carne, mas sim é espírito, né, de Satanás, que é o nosso inimigo, né? E você vê que ele já vai rente, né? Ele já ataca Satanás, né? Que é todo engano vem através de Satanás, toda malícia, toda mentira vem, né? Que fica pervertendo a verdade, os caminhos do Senhor. E aqui ele arrancou o mal pela raiz
E ainda o procônsul viu, né, que verdadeiramente Paulo, o apóstolo Paulo, estava verdadeiramente com Deus, né? Ninguém poderia falar uma palavra dessa e ao mesmo tempo a pessoa cegar, não sendo de Deus, né? Nós, homens, não temos poder nenhum. O poder apenas vem de Deus, né? Do Espírito Santo, através de Deus, através do seu Filho unigênito. Então, continuando, né? Atos, capítulo 13, do verso 13 até o verso 28, que diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. Então, agora é Paulo e seus companheiros, no plural, né? Então, estava Paulo, Barnabé e João Marcos, né? E se dirigindo, então, a Perge da Panfilha. João, que é aquele, né, cognomitado de Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, Marcos aqui, né, volta para Jerusalém e fica agora só Paulo e Barnabé. Mas, eles, então, atravessando de Perge para Antioquia de Písidia, indo num sábado à sinagoga. Então, eles guardavam o sábado, né? Claro que nós já sabemos disso, mas só para frisar, né? Aos sábados que eles guardavam, sábado que começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, né? Depois que Jesus ainda já foi ressuscitado, já subiu aos céus, guardando aos sábados, né? Então, o sábado jamais foi tirado, né, esse dia. Pelo contrário, continuamos guardando, assim, discípulos, né? Assim como os apóstolos guardaram, assim como Yeshua, Jesus guardou, nós, os discípulos de Yeshua, também guardamos o sábado. Então, aqui, tanto o apóstolo Paulo como Barnabé foram ao sábado aonde? À sinagoga de judeus, né? Então, eles estão novamente fazendo o quê? Quando eles chegam no lugar, primeiro eles vão à sinagoga dos judeus. Primeiro eles vão aos judeus, assim como Yeshua falou. Primeiro aos judeus, depois aos não-judeus. Então, no sábado, eles se assentaram na sinagoga, né? E a igreja tem que imitar isso. Os discípulos de Jesus e Yeshua têm que imitar. Nós temos que levar Yeshua, Jesus, primeiro aos judeus, né? E depois também aos não-judeus. Mas primeiro aos judeus, né? Qual a igreja, qual o discípulo de Jesus e Yeshua que faz isso hoje, né? Nós temos que fazer, assim como os apóstolos faziam. Se verdadeiramente somos discípulos de Yeshua. Verso 15 diz: depois da leitura da Brit Hadashah, da nova aliança, não, depois da leitura da lei e dos profetas. Então, você está vendo aqui todos os sábados, todos os Shabats, em toda a sinagoga, na época de Yeshua, Jesus, na época dos apóstolos, dos discípulos, até mesmo depois da ressurreição de Jesus, nós estamos vendo na sinagoga, sendo lido e estudado a Torá, a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, que aqui é a Haftará, né? Nós lemos uma porção a cada sábado até hoje, né? Uma porção da Torá. E para concluir, nós lemos tanto a Haftará dos profetas e hoje, né, que nós temos já confeccionado a Brit Hadashah, que é a nova aliança, nós lemos também um livro, né, da Brit Hadashah, para concluir com chave de ouro, digamos assim. Mas nessa época ainda a nova aliança, que alguns chamam erroneamente de Novo Testamento, não era ainda confeccionada, ela não era ainda escrita. Então, eles continuavam, né, estudando a lei e os profetas. Isso quer dizer que depois que fez a Brit Hadashah, a nova aliança, não se estuda mais a lei e os profetas? Não, errado. Aí que se estuda muito mais a lei e os profetas. E tem como a gente provar isso? Que nós vamos ver agora, logo depois, uma pregação do próprio apóstolo Paulo, apregoando
o quê? A Torá e os profetas. E trazendo isso até Jesus e Yeshua, porque Jesus e Yeshua está em toda a lei, está em toda a Torá, está em todos os escritos e em todos os profetas, que são livros inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, toda a lei, toda a Torá, que nós estudamos todos os sábados, tem Jesus e Yeshua. A prova disso também agora, essa próxima paraxá e atual que nós estamos estudando, Miquetes, que é no fim, nós vemos Yosef, José lá no Egito, representando quem? Yeshua, Jesus, agora em Roma, né? Então, você vê aqui, né, que Yosef, ele tipifica o Messias de Yeshua. E nós vemos, né, na paraxá Miquetes o quê? Que todos os irmãos de Yosef, todos os hebreus, judeus, não reconhecem, né, Yosef, José, porque ele está de Zapanear, né? Ele está com o nome egípcio, mas quando ele arranca as roupas, né, e chora e se apresenta aos seus irmãos, sou Yosef, o irmão de vocês, sou hebreu, judeu. Aí eles reconhecem. Isso vai acontecer no tempo do fim também. Todo judeu reconhecerá e saberá que Yeshua é o Messias, judeu, né? Dito em toda a lei dos profetas. E aqui você vê, estudando lei e profetas, né? E os chefes dessa sinagoga, ainda no verso 15, mandaram dizer a eles, porque eles estavam como visitante, né? Irmãos, se vocês têm alguma palavra de admoestação, exortação para todo o povo aqui presente, dizem agora, vocês podem dizer, é um costume, né? Judaico em toda a sinagoga, que aqueles que forem visitantes e forem competentes para isso, tem que ser mestres da Torá, e o apóstolo Paulo Shaul é reconhecido, né, como todos aqui nessa época, como um grande mestre da Torá. O próprio apóstolo Paulo fala que, dentre a geração deles, ele era o maior mestre da Torá que tinha, dos que estavam com ele estudantes, né, lá de Gamaliel. Então, você vê aqui, né, ele sendo reconhecido para poder ser chamado ali, né, e dar uma palavra às pessoas ali na sinagoga, né, e ele assim o faz. Você vê aqui então o apóstolo Paulo Shaul, que ele era aceito, né, como mestre da Torá. Então, se Paulo tivesse feito alguma religião nova, alguma fé nova, né, alguma doutrina nova, ele seria dado como herético, né, ele seria apedrejado até a morte e não seria aceito. Então, em nenhum momento o apóstolo Paulo, nem nenhum outro apóstolo, nós vamos ver em nenhum momento eles criando uma igreja nova, criando uma denominação nova, criando uma fé nova, criando uma sinagoga nova, ou sei lá o que novo, né? Então, você vê, eles não fizeram isso em nenhum momento, tá? Então, quando falam que o apóstolo Paulo criou o cristianismo, é mentira, isso não tem na palavra, né? A gente tem que dizer a verdade, o que está escrito na palavra, né? E é isso que os homens colocam porque eles querem que seja e não é verdade. Nós dizemos sim, é heresia, é contra a palavra de Deus, porque até mesmo se eles tivessem feito algo novo, eles seriam apedrejados e não aceitos na sinagoga como eles eram aceitos, né? E verso 16 continua então. Paulo, levantando-se, olha quem que vai falar. Paulo, não foi Barnabé, foi Paulo. Ele é mestre da Torá, né? Ele era um dos grandes lá no Sinédrio, lá no templo de Jerusalém. Então todos os respeitavam. Mestre da Torá, Paulo se levanta agora e fazendo com a mão sinal de silêncio, ele disse. Então ele vai começar agora então a dar uma palavra àqueles que estavam ali na sinagoga. Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouve. Então ele começa falando para quem? Para os judeus, varões judeus, israelitas. E também acrescenta quem? Os que não são judeus, que estavam ali também na sinagoga. Claro que sua maioria ali era de judeus israelitas, mas também há aqueles prosélitos, né? Que estavam ali, não eram judeus, mas que temiam a Deus também, assim como Israel, assim como os judeus. E ouve, né? Ouve quer dizer, obedeça ao que eu vou falar.
ouve, né? Em sinal de obediência. Escutar entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando fala ouve, isso vai entrar na sua mente, no seu coração, e você vai viver conforme essas palavras. Você tem que obedecer, você tem que fazer o que eu vou dizer agora. Né? Verso 17 diz: o Deus deste povo de Israel, vê que depois da ressurreição, morte de Yeshua, ressurreição, Deus não deixou o seu povo, e nenhum apóstolo pregou que Deus saiu de Israel, e Israel agora não é mais o Israel de Deus. Que agora a igreja gentílica é o Israel de Deus. Em nenhum momento. Ele começa já falando, o Deus deste povo de Israel. Então Deus que escolheu, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que escolheu Israel através dos patriarcas, continua sendo o Deus desse povo. E ele escolheu nossos pais, os patriarcas, e exaltou o seu povo durante o quê? A sua peregrinação lá na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, com braço forte, né? Aqui ele está falando de quê? Ele está citando Êxodo. Gente, Êxodo é Torá, é lei, é Pentateuco. Êxodo capítulo 1, verso 7. E também Êxodo capítulo 12, verso 51. Ele está linkando o quê? A Torá. Olha a pregação que plena. Ele já começa mostrando aos irmãos judeus israelitas que o Israel é o povo de Deus, escolhido por Deus, por causa também dos patriarcas, e que eram escravos no Egito, que Deus tirou de lá com braço forte. Verso 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos do deserto. Né? O povo hebreu que saiu do Egito, e saiu com ele também outros povos, né? Ainda Deus suportou eles pelos maus costumes que eles tinham, né? Porque eles agregaram alguns costumes errados lá dos egípcios também, né? E alguns do próprio homem, né? Por cerca de 40 anos lá no deserto que eles pecaram, erraram, né? E qual de nós não errou, né? Nem nós podemos julgar aos judeus, hebreus, por causa disso, porque nós também pecamos, muitos até, muito mais do que os judeus, né? E está falando do que aqui, desses 40 anos? De números. Deuteronômio, Números 14, verso 34, Deuteronômio capítulo 1, verso 31. O que isso é, gente? Número, Deuteronômio, Êxodo. Torá, a lei. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes Canaã por herança aos judeus. Deuteronômio. E também em Juízes fala isso. Verso 20. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes e até o profeta Samuel. Então você vê que ele tá falando, ele está ensinando toda a Torá, resumidamente. As pessoas falam, mas por que ele fala aqui 450 anos? Porque 400 anos eles foram escravos no Egito, o judeu, o hebreu, né? 40 anos eles ficaram andando pelo deserto com Deus também, e foram 10 anos até que Josué e Yehoshua, Josué, dividisse a terra, né, para cada israelita, para cada tribo, lembram, né? Por isso que ele fala, 450 anos. Verso 21. Então, eles pediram um rei, né? Os hebreus pediram um rei. Né? E você viu quando ele falou dos 450 anos lá de Samuel, tá falando de quê? Juízes e 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, e Juízes é capítulo 2, verso 16. Então, pediram um rei, né? Os hebreus pediram um rei a Deus. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Aqui o apóstolo Paulo estava falando da tribo dele, né? O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ou Saulo, ele era da tribo de Benjamim. E um da tribo dele, né, foi o primeiro rei de Israel, Saul. E isso pelo espaço de 40 anos. Verso 22. E tendo tirado a este, Saul, né, foi retirado, levantou-se-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho disso tudo, né,
ainda Deus, dando testemunho de Davi, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então você vê aí 1 Samuel, vários capítulos 13 e 16, e até o Salmo sendo citado aqui, né, pelo apóstolo Paulo. Então está falando agora de quê? Por que tá trazendo, né, para o rei Davi? Porque nós sabemos que Yeshua, Jesus, vem da tribo de Davi, é chamado do Messias Ben Davi, o Messias filho de Davi, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Verso 23 diz: da descendência deste Davi, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, foi prometido por Deus a Israel, que da descendência de Davi, que está falando aqui, virá o Salvador. E esse Salvador que estava prometido vir do rei Davi, da tribo de Davi, é Yeshua, Jesus. Havendo João, aquele que batizava, não é João Batista não que se fala, tá, gente? É João, aquele que batizava, primeiro pregado a todo o povo de Israel. Então, antes que Jesus e Yeshua, né, morresse por nós e falasse, né, quem ele era, primeiro ainda veio João que batizava, primeiro para quê? Porque ele pregava a todo o povo de Israel. Antes da manifestação de Yeshua, João que batizava, pregava o quê? No batismo, o que é que ele apregoava? Ali como fala o verso 24, arrependimento. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus. O que Yeshua apregoou? Arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus. O que os apóstolos apregou e os seus discípulos? Arrependei-os, porque já é chegado o reino de Deus. Eles não apregoaram em nenhum momento aqui a prosperidade ou o medo. Eles sempre falavam: arrepende-se, porque já é chegado o reino de Deus. Através de Jesus e Yeshua já é chegado o reino de Deus. Verso 25. Mas, ao completar João a sua carreira, eu gosto muito desse dito, né, que é muito usado aqui, Lucas está usando, mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo também usa esse termo, né, ao completar a sua carreira, ou seja, quando ele morreu, né, quando ele veio a dormir, né, quando João, aquele que batizava, morreu, completou sua carreira, dizia: não sou quem supondes, porque pensaram os judeus, né, que João, aquele que batizava, era Elias ou o Messias até. E João falou: não, eu não sou Elias, eu não sou o Messias, a quem vocês judeus supõem que eu seja. Né? Porque eles sempre aguardavam, né, vir esse Salvador. Mas, quando ele morreu, ele mesmo, João, disse que ele não era o Messias. E está falando isso, o apóstolo Paulo, aos judeus. Porque João o Batista, que provavelmente era um essênio, que vivia entre as cavernas no deserto, né? Todo essênio é aquele povo que saiu lá, dos levitas, que saiu, né, lá do templo, indignado já com a corrupção do templo, com Roma, né? Foram para o deserto, as cavernas. E João veio daí, né, dos essênios, e também eram descendentes de Levi, de levitas, né, de Arão. Então aqui não é João, porque os judeus respeitavam por demais João, aquele que batizava. Ele era muito respeitado. Você vê que até a pessoa que mandou decapitar ele tinha um profundo respeito e temor, né? Até pensou que ele tinha ressuscitado e que vinha atrás dele, né? Então você vê aqui que os judeus tinham um tremendo respeito por João, aquele que batizava. E ele não era o Messias, mas ele mesmo, João que batizava, disse, né, ainda continuando no verso 25, após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Né, eu não sou digno de tirar as sandálias daquele que vem depois de mim. Esse é o Messias. De quem está falando? De Yeshua, Jesus. É o que veio, né, depois de João. Que João não era digno nem de desatar as sandálias de Yeshua, Jesus. Né? Aqui nós vemos, né, ele linkando então com o rei Davi e Yeshua, Jesus, e provando que ele era o Messias. Verso 26,
diz irmãos, né? Para quem está falando de irmãos? Para os judeus. Irmãos, ele está numa sinagoga falando primeiro aos judeus, porém ali também havia não-judeus. Mas quando ele fala irmãos, ele está falando de judeus, que são descendência de Abraão, né? Descendente de Abraão na carne, no DNA, só pode ser judeu. Mas ele acrescenta, o E é um acréscimo, não? E também vós outros, os gentios, os não-judeus, que também são tementes a Deus. Por quê? Os que estavam ali dentro da sinagoga, que não eram judeus, também eram tementes a Deus, estavam procurando Deus, estavam aprendendo ali na sinagoga sobre Deus, na Torá e nos profetas. A nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Quem é a salvação? Yeshua. Então, aos apóstolos e seus discípulos foi enviada a palavra, que eles têm que apregoar Yeshua, o evangelho, a salvação de Deus. Verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo quem era Yeshua Jesus, nem os ensinos de Yeshua, nem dos profetas, porque os profetas já previram que viria Yeshua. Na lei e nos profetas sabemos Yeshua, Jesus está sendo prometido em toda a lei, em todos os profetas, né? Então, esses que estavam lá em Jerusalém e as suas autoridades, aqueles do Sinédrio, os líderes de Jerusalém, não conheciam verdadeiramente quem era Jesus Yeshua, o Salvador, o Messias, nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados nas sinagogas, quando condenaram. Então, eles fizeram na ignorância. Mas, por causa disso, eles cumpriram as profecias que já eram ditas em toda a Torá e em todos os profetas, sobre Jesus Yeshua, que viria e morreria, sofreria no nosso lugar para nos redimir e nos salvar. Verso 28, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, inocente, sem culpa nenhuma, sem ter feito nenhum pecado, nenhum erro, mesmo assim, Yeshua Jesus foi morto. Porque isso era para que cumprisse a profecia que ele viria e morreria no nosso lugar, para nossa remissão de pecados, para nossa salvação, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, continuando a leitura, Atos, capítulo 13, do verso 29 ao verso 43, que diz: depois de cumprirem tudo o que a respeito de Yeshua Jesus estava escrito na Torá e nos profetas, tirando-o do madeiro, né, depois de que foi morto, então Yeshua, sem pecado, foi tirado do madeiro e puseram no seu túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Deus ressuscitou a Yeshua Jesus. E foi visto muitos dias pelos que com ele, com Yeshua, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas oculares perante o povo. Né? Então o apóstolo Paulo, Shaul falando que Jesus morreu, mas foi ressuscitado por Deus, e que todos aqueles que viviam com Yeshua, Jesus, viram tudo isso com seus próprios olhos, agora eram testemunhas de Yeshua, o Messias, perante todo o povo. Verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Então, o apóstolo Paulo, né, olha a forma correta que o apóstolo Paulo, Shaul, está nos ensinando a apregoar também aos judeus. Usando o quê? A Torá e os profetas. Talvez por causa de hoje, né, as pessoas não saberem disso, ou as igrejas não fazerem isso, talvez por isso os judeus, a maioria dos judeus, não todos, tá? Mas talvez por causa disso, a maior parte dos judeus não acreditam em Yeshua Jesus por causa disso também, né? E aqui tu vê o apóstolo Paulo pregando da forma correta, trazendo lá desde a Torá e dos profetas e mostrando, ó, Jesus é o que havia, é a promessa que Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez aos nossos patriarcas, aos nossos pais. Ele é o Messias prometido em toda a Torá e os profetas. Verso 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós,
seus filhos, ressuscitando a Yeshua, como também está escrito no Salmo. Então aqui ele vai citar um Salmo ainda, né? Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então Deus falando para Yeshua, tu és meu filho unigênito, que é o filho gerado, né? Yeshua, Jesus, é o único filho, não tem outro, ele é o único filho gerado pelo próprio Deus, né? Nós sabemos que o homem foi criado, é uma criatura de Deus. O homem, a mulher, né? Todos os seres viventes. Tem a criação criada por Deus também, mas Yeshua não. Ele não é criado por Deus. Yeshua foi gerado em Deus, ele é parte de Deus. Então, como ele é filho unigênito gerado em Deus, ele é igual a Deus, né? E a palavra também da própria Bíblia fala que Yeshua não usurpou por ser igual a Deus. Ele não se fez ladrão porque ele é igual a Deus. Pelo contrário, ele é filho de Deus. Então, ele tem que ser como o pai mesmo, né? A natureza de Yeshua é toda a essência do pai, né? Em Yeshua, nele habita a plenitude do pai, Deus. Então, Jesus e Yeshua têm um Deus e pai acima dele, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o único Deus, um Deus. Porém, Yeshua é o filho de Deus. Verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei em vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo, né, que ele acabou de citar Isaías, quando ele fala promessas feitas a Davi, é Isaías capítulo 55, verso 3. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, Deus não vai permitir que o Messias tenha nele decomposição. Porque depois quando a gente morre, o natural é haver a decomposição e a gente volta ao pó. Porém, Jesus e Yeshua não decompôs. Ele não voltou ao pó. Porque ele foi ressuscitado, né? Verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele morreu, ele adormeceu. E foi para junto de seus pais e viu corrupção, né? E ele decompôs, né? Davi morreu, decompôs e voltou ao pó. Né? E está lá no Sheol com os seus pais. Mas Yeshua não. Não houve corrupção, não houve decomposição da carne, né? Ele não voltou ao pó. Então, esse salmo não fala do próprio Davi, mas Davi está aqui profetizando no salmo sobre Yeshua, o Messias, que viria e não seria decomposto, né? Não entraria o seu corpo em decomposição após a morte. Pelo contrário, né? Ele foi ressuscitado. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Yeshua, Jesus, né? Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste Yeshua, vocês têm perdão de pecados. Né? Nós sabemos, né, em toda a cultura judaica, só Deus pode perdoar pecados. Então, Yeshua sendo igual ao Pai, porque nele habita em plenitude a natureza do Pai, e ele é igual a Deus, ele também pode perdoar pecados. E é através de Yeshua Jesus que Deus perdoa os nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Verso 39. E por meio dele, Yeshua Jesus, todo o que crê, né, crer, vem da palavra emuná, que é crer, tanto acreditar como obedecer. Eu acredito que ele é filho de Deus, eu acredito em Deus de Abraão, tanto é que eu vou obedecer, porque ele é Deus. Deus sabe mais do que eu. Se ele falar para mim fazer tal coisa, eu faço, porque ele é Deus. Eu creio, eu obedeço. Né? O crer vem então de acreditar, mas também de obedecer. Então, por meio desse Yeshua, quem obedece ele é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés.
Então nós sabemos que pela lei dada a Moisés, porque a lei não é de Moisés, a lei foi de Deus dada para Moisés. Lá nós tínhamos o capará, que quando os homens pecavam, no templo eles levavam, né, um animal, era degolado, e aquele sangue aspergido, né, e eles eram perdoados de suas faltas. Só que aquilo ali era temporário, né? A capará, que era a morte de animais para remissão de pecados, né, ela não é mais feita, porque ela já aludia a Yeshua, Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que Deus deu ao mundo, que o mundo matou esse Cordeiro para ter remissão dos pecados. Através de Yeshua, Jesus, o sangue dele traz para a gente pecado. Né? Então, a capará perfeita e plena e eterna é a de Yeshua, Jesus. Mas as que eram feitas no templo, elas eram temporárias, até que Jesus, o Cordeiro de Deus, viesse ao mundo, né? Porque aquela capará no templo, antes de Jesus e Yeshua, perdoava o pecado, mas não era plena porque o pecador que havia então cometido aquele pecado, ele não tinha arrependimento genuíno de não fazer mais aquele pecado. Às vezes ele fazia de novo aquele pecado, tinha que levar outro animal, fazer outro sacrifício para ser redimido, para ser perdoado. Então isso não era pleno, era algo temporário até que Yeshua viesse. Claro que existe animais que são degolados, sacrificados a Deus em ação de graças, né, em votos, como nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo mais adiante, né, mas para remissão de pecados não. Após Yeshua vir e morrer por nós, o sangue dele nos redimir, nós não podemos mais fazer capará para remissão de pecados. Para remissão de pecados não, né? Verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, aqueles que vão desprezar, né, o Messias, Yeshua, Jesus. É uma maldição para aqueles que vão desprezar, que não vão querer essa remissão vinda de Yeshua, Jesus, né? Que é vinda por Deus. Então, a esses desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerias se alguém vos a contassem. Então nós sabemos, né, que Yeshua quando veio fez obras que até muitos até hoje não acreditam porque são coisas que não se vê, né? Ressurreição de um morto, um cego de nascença enxergando, assim, não por modo de ciência, mas por modo de palavra de Deus, né? É algo que realmente nós não vemos em nossos dias. Mas nós, discípulos de Jesus e Yeshua, tanto judeus como não judeus, cremos através do Espírito, né? O Espírito Santo é aquele que nos convence. E só quem é ovelha escuta, né, o seu pastor. Então, que vocês possam... faltou ainda o verso 42, né? O verso 43, perdão. Que diz assim, ao saírem eles, então, da sinagoga, Paulo tinha acabado, né, de apregoar desde a Torá, né, até Yeshua, Jesus. E ao saírem daquela sinagoga, né, no sábado, os que estavam ali rogaram para eles que no outro sábado seguinte, no outro Shabá, que eles pudessem vir ali também novamente e também falar estas mesmas palavras, né? Então ficaram tão admirados que eles quiseram um repeteco. Não, vem aqui de novo, nos fala de novo sobre esse Yeshua, que é um Messias prometido do Deus, desde lá da Torá, desde os nossos patriarcas e pais, né? E verso 43, então eles se despediram, né, de toda a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos, né, judeus aqui são israelitas, irmãos e judeus também do apóstolo Paulo, e dos prosélitos aqui são os não-judeus, mas que eram tementes a Deus, lembram, né, piedosos, tementes a Deus. Então eles seguiram Paulo e Barnabé, e estes estavam lhe falando, né, e os persuadiam a todos esses, tanto judeus como não judeus tementes a Deus, eles estavam persuadindo a eles a que eles perseverassem na graça de Deus, que eles fossem perseverantes na palavra de Deus, da lei dos profetas, que é Yeshua, Jesus.
Então, continuando e para terminar, né, o nosso estudo de hoje, de Atos capítulo 13, vamos ler do verso 44 até o verso 52, que diz: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para o Hashem, aleluia, quase toda a cidade. Gente, imagina, quase toda a cidade foi para ouvir a palavra de Deus, Baruch Hashem. Que maravilhoso, né, gente? A gente vê, a gente fica maravilhada, né? Imagine hoje uma cidade quase inteira indo para ouvir a palavra de Deus. Oh, maravilha. Bênção, né? Verso 45. Mas os judeus, aqui não são todos os judeus, são os judeus incrédulos. Aqueles judeus que não acreditavam que Jesus, Yeshua, era o Messias. Então, alguns judeus, que são aqueles incrédulos, vendo essa multidão indo, né, ouvir a palavra de Deus, porque não era multidão somente de judeus, era multidão também de não-judeus agora, né? E eles tomaram-se de inveja, esses judeus incrédulos que não acreditavam em Yeshua, que era o Messias. Eles ficaram com muita inveja, com muita raiva. Inclusive, eles blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo está falando a palavra de Deus e eles blasfemando falavam: mentira, não é assim. Contradiziam a palavra do apóstolo Paulo, por causa da inveja da multidão dos goim, dos não-judeus, né? Dos gentios, vamos dizer. Né? Então, eles estavam com muita raiva. Certo? Eles pensavam: como que nós, judeus, a gente não consegue trazer essa multidão para Deus? E como esse Paulo aí, desse Yeshua, consegue essa multidão? Então, com muita inveja, né? Com muita raiva. Que coisa horrorosa, né? Era para eles terem olhado e visto: meu Deus, só pode ser um mover de Deus, né? Isso aqui não é normal. Uma multidão ouvindo Deus, então só pode ser, né? É obra de Deus, do Eterno. Mas, infelizmente, os incrédulos não viam com bons olhos. Verso 46. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, falando ousadamente, claro, estava cheio do Espírito Santo, né? Não tinha como ele não falar ousadamente. Eles dois disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, os judeus, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que vocês aí, alguns dos judeus, são incrédulos e estão rejeitando a palavra de Deus, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nos volvemos para os gentios. Então, aqui quando ele fala assim, ó, e vos julgais indignos da vida eterna, creio eu que alguns desses judeus incrédulos eram saduceus, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então, provavelmente, eu creio que sejam judeus saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos e, por assim, se diziam ser indignos de ter vida eterna, de ressuscitar e ter uma vida eterna, né? Então, Paulo dizendo: eis aí que nos voltaremos para os gentios. Então, ele já tinha vindo para os judeus, muitos creram em Yeshua como Messias, e até pediram um repeteco, né, dos ensinamentos que ele deu lá na sinagoga, no próximo Shabat, mas nós vemos que alguns dos judeus não acreditaram, e aí, então, já que ele tinha pregado primeiro para os judeus, agora ele iria nas massas dos goim, dos não-judeus também, que estavam buscando eles e queriam ouvir a palavra de Deus, né? Verso 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então aqui, tanto Israel, né, ele está citando aqui Isaías, né, capítulo 42, do verso 6, e Isaías capítulo 49, verso 6 também. Né, que Israel, ele tem o dever de ser luz para as nações. Israel, os judeus, têm dever de ser luz para os não-judeus, para os gentios. Né? Tanto Israel como Yeshua, né, Jesus, é luz também para as nações. E também o próprio apóstolo Paulo, né, foi também chamado para ser luz para os gentios também.
né? O ministério dele era mais voltado para os gentios. Embora primeiro ele sempre fosse, como Yeshua falou, primeiro aos judeus, depois aos não-judeus, né? Então, continuando, capítulo 48, verso 48 diz: os gentios, os não-judeus, estava aquela multidão ali, né? Ouvindo isto, eles se alegravam, eles regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, todo aquele, né, que é ovelha do Senhor e escuta a palavra, já está destinado à vida eterna. Todos estes escutaram, creram e se alegravam. Por quê? Eles sabiam, poxa, através dos judeus, nós somos enxertados nos judeus e agora, junto com os judeus, nós somos o povo de Deus. Porque todas as promessas eram para os judeus, as alianças eram somente para os judeus, tudo era só para os judeus. Mas agora eu estou junto com os judeus, eu também sou povo de Deus, fui enxertados. Isso que fala lá Romanos, né? Principalmente capítulo 9, 10 e 11. E então, verso 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Aleluia, Baruch Hashem. Verso 50, mas os judeus, aqueles que eram incrédulos, que não eram todos, mas eram alguns, provavelmente saduceus, instigaram as mulheres piedosas da alta sociedade, de alta posição, né? E os principais da cidade, os líderes daquela cidade. Então, de novo, né? Os judeus incrédulos se unindo a pessoas ricas e líderes de uma cidade, que são poucos, né? A gente sabe que isso até hoje acontece, infelizmente. Os grandes da sociedade, os mais ricos, os mais poderosos, às vezes se unem contra o povo, né? E aqui é a mesma coisa, esses judeus incrédulos faziam, se unindo, né, a esses líderes da cidade e levantavam perseguição tanto contra o apóstolo Paulo, Shaul, contra também Barnabé. E estavam expulsando-os do seu território. Verso 51. E estes, tanto Paulo como Barnabé, sacudiram contra eles os pós dos pés, partiram para Icônio. Sabemos pela cultura judaica, quando um judeu, né, sacode os pós dos pés, é que ele tá dando, que não tem mais parte com aquele lugar, né? Ele tá jogando aquele lugar de lado, digamos assim, né? Então não temos nada com esse lugar. E tirando esse pó, né? E partir então para outro lugar. E verso 52, os discípulos, aqueles que creram, né, que Yeshua, Jesus era o Messias, tanto judeus como não judeus, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, aí você via, né, que eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo já estava agindo nesses que creram, né? Eles estavam regozijando, se alegrando, provavelmente louvando ao Eterno, né? Pelo plano maravilhoso de salvação que o Eterno tem para todos, tanto para judeus como também para não-judeus. Então, que essas palavras, que vocês venham a meditar nessa palavra, né, de Atos capítulo 13, palavra de Deus viva, né, através do seu filho Yeshua, que foi nos dado através dos seus discípulos e apóstolos, que possamos meditar, ruminar, né, meditar nela, de dia e de noite, porque ela é bênção para as nossas vidas e é luz para o próximo. Que possamos, então, ter essa luz vivendo em nós, que é a luz de Yeshua, Jesus, e que ela possa ir para todas as pessoas. Então, compartilham sempre com as pessoas, né, esses estudos, aquilo que Deus revela a cada um de nós. Façamos que nem aquela parábola dos talentos, né? Deus dá um talento para nós, que nós venhamos a multiplicar esse talento, levar a outras pessoas e dar frutos ao Eterno. Esse será a recompensa do nosso galardão depois com o Eterno, né? Façamos isso por amor também, não por interesse. Shalom a todos, então, bons estudos. Então, irmãos, essa imagem que eu coloquei logo aí é a imagem da primeira viagem, né? Do apóstolo Paulo, apóstolo Shaul,
que nós vimos no capítulo 13, embora ele não acabou essa viagem ainda, né? Mas nós vemos ali que ele foi da Antioquia primeiro para Seleucia, né? A gente vê em Atos 13, verso 4. Depois ele foi da Seleucia, de barco, né? Até Salamina. Depois andando de Salamina até Pafos, que é uma ilha, né? E depois ele saiu de Pafos e foi a Perge, de barco, né? E de Perge, ele foi a Antioquia da Pisídia. E da Antioquia da Pisídia, ele foi para Icônio, né? Isso que nós vimos hoje, então. Tá? Então, eu coloquei essa imagem só para que vocês se situassem, né? Nessa viagem de Paulo e entendessem também, tá bom? Shalom.